noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras, através das nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco durante esses 15 minutos que vamos meditar na Palavra de Deus. Convido você que tem Bíblia, que abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Assim diz as Sagradas Escrituras. Desta maneira nos fala a palavra do Senhor. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Querido Pai, tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do teu servo, abrindo o entendimento de cada um que nos ouvirá, e aqueles que ainda hão de ouvir também no futuro. Pedimos a tua graça e tua misericórdia sobre cada um, para que apliquem a tua palavra em suas vidas e vivam para a glória do teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A Bíblia é a autoridade na vida do crente. A Bíblia é a autoridade na vida do crente. Ela é a única autoridade absoluta na vida do cristão. Quando eu falo do cristão, eu estou falando do crente genuíno, daquele cristão que se identifica com Cristo, daquele que nasceu de novo, daquele que é uma nova criatura. É desse cristão que eu estou falando. Josué, ele nos fala algo muito importante aqui sobre a autoridade da Bíblia na vida do cristão. E a ordem é: não cesse de falar deste livro da lei, porque ela é a autoridade máxima. Então, a Bíblia, a autoridade na vida do cristão, por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Por que ela é a autoridade na vida do crente? Porque ela é a palavra de Deus, nos diz as Sagradas Escrituras. Então, ela é permanente e eterna. A Bíblia é permanente. Ela é eterna. Ela não tem fim. É a palavra de Deus. Como é a palavra de Deus, ela é para sempre, eternamente. A Bíblia não tem prazo de validade. Ela não tem uma parte mais importante e outra menos importante. A Bíblia, ela é totalmente importante na vida do cristão. Ela será totalmente cumprida. Em Mateus 5,18, ele nos diz isso, ele nos fala que ela será totalmente cumprida. Então, Cristo, ele afirma a total inerrância e a absoluta autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Isso está registrado aqui. Vamos olhando aqui para Mateus 5,18. Olha o que nos diz as Sagradas Escrituras aqui rapidamente. Em Mateus capítulo 5 e o versículo 18, vamos ver o que nos diz as Sagradas Escrituras. Mateus 5,18, e ela diz assim, algo muito importante para que você entenda. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja bem que Jesus Cristo aqui, ele está afirmando que a sua palavra ela será totalmente cumprida. Tudo o que está escrito nela há de se cumprir. E ele está afirmando a total inerrância e absoluta autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Então, ela é inerrante, ou seja, ela não erra, ela é autoridade absoluta, e ele está dizendo que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a palavra de Deus e, portanto, é confiável. Ele diz que não deve deixar de anunciar essa palavra e meditar é buscar ter conhecimento na palavra de Deus, é extrair da Bíblia algo importante para a nossa vida. Isto nos diz que
o Novo Testamento não deve ser visto como algo que substitui o Antigo Testamento. Não devemos olhar hoje para o Novo Testamento como algo que substitui o Antigo Testamento. Vamos esquecer o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem mais validade. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Jesus está dizendo. Nós devemos olhar o Novo Testamento como cumprimento e explicação do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, devemos entendê-lo como cumprimento e explicação de todo o Antigo Testamento. Então, se você quer aprender a entender o Velho Testamento, você tem que olhar para o Novo Testamento. O Velho tem que ser lido à luz do Novo Testamento, porque ele completa tudo. O Novo Testamento veio completar a Bíblia. Tem a sua parte. Então, todas as exigências cerimoniais da lei de Moisés foram cumpridas em Cristo Jesus. E não é necessário mais ser observada pelos crentes nos dias de hoje, os crentes em Jesus Cristo. Porque tudo apontava para Cristo. Todas as cerimônias da lei apontavam para Cristo. Isso nos diz, veja bem como a Bíblia é essa autoridade máxima, autoridade absoluta na vida do crente. Então está dizendo agora que não é mais necessário nós observarmos as leis cerimoniais. Por quê? Porque tudo Jesus já cumpriu. Tudo ele cumpriu. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não é necessário mais observá-la, praticá-la, vivê-la. Os sacrifícios que tinham, não é mais necessário. Por quê? Porque tudo apontava para Jesus e se cumpriu em Jesus Cristo. Então ela é essa autoridade porque é ela mesma que diz. Veja que sempre Jesus dizia assim, vocês ouviram falar nisso, pois eu vos digo. Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Então ele sempre acrescentava, cumprindo aquilo que puxava para ele, dizia, eu sou o Senhor. Dizendo que tudo estava se cumprindo nele e que ele era o Senhor de tudo. Por isto, ela é permanente e eterna. Jamais ela passará. Jamais ela deixará de existir. Ela não tem prazo de validade. A Bíblia, ela é a autoridade da vida do crente, porque ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, diz Deus que os céus poderão passar, mas a sua palavra não passará. Em Mateus 24, 35, ele diz isso, que os céus podem passar, os céus podem se acabar, mas a palavra de Deus, não, porque ela é Deus, ela é a palavra, é aquilo que Deus fala, ela é o que Deus tem para nós, é o que Deus diz. Então o que Deus está dizendo hoje, está dizendo amanhã. E ela só poderia se acabar se Deus também se acabasse. Se Deus deixasse de existir, então poderia se dizer que a palavra de Deus, ela teria fim. Mas ele disse, os céus passarão, porém, ele disse, as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra, ou as palavras, elas são tão certas quanto o próprio Deus. Ou as palavras de Cristo são tão certas quanto as palavras do próprio Deus. E aqui é a palavra de Deus que está falando. Em Mateus 5,18, ele diz isso. Ele está falando. E também Isaías, no capítulo 40, versículo 8, ele diz, veja a importância da autoridade da Bíblia na vida de cada cristão, de cada crente, de cada pessoa que nasceu de novo. Então, se você quer ter uma vida abençoada por Deus, se você quer ter uma vida correta, ou se quisermos gozar desta maravilhosa palavra do Senhor, então teremos que tê-la como autoridade absoluta em nossa vida. Então, ela é que vai dizer como nós devemos agir. Então, a permanência da palavra de Deus é a garantia de que não haverá qualquer desvio do plano divino.
a permanência da palavra de Deus é a garantia de que não haverá nenhum desvio daquilo que Deus falou, de todo o plano de Deus. Então o plano dele continuará o mesmo. Ora, continuando esse plano de Deus, sendo o mesmo, então isso é garantia para nós, podemos descansar em tudo o que Deus lhe disse, em toda a palavra do Senhor. Por quê? Porque não vai mudar, porque é o mesmo. Esse plano é maravilhoso. Você já pensou se o plano de Deus mudasse em relação, digamos, à salvação? Como seria? Ele diz que a salvação é eterna. Foi isso que Jesus falou. E a palavra de Cristo é a palavra de Deus porque Cristo é Deus. Ele deu-lhes vida eterna. E Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 em diante, ele vai falar sobre o crente é inseparável do amor de Cristo. Ele faz uma pergunta: quem me separará do amor de Cristo? Então veja bem, se o plano de Deus mudasse, se a palavra de Deus mudasse, não fosse permanente, então todo o plano de Deus também não era permanente. Tudo podia mudar. E se tudo pode mudar, então não teria tranquilidade para nós. Como eu poderia estar tranquilo, sabendo que, não sabendo se amanhã a palavra de Deus vai continuar, se aquilo que ele prometeu vai continuar, ou onde ele vai mudar. Então, graças a Deus, que não haverá qualquer desvio do plano divino. E lembrando também, como ela é autoridade na vida do crente, e ela é também autoridade absoluta para o mundo inteiro. Por quê? Porque ele vai trazer julgamento sobre o mundo. Ele nos diz isso. Então, ela permanecerá para sempre. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta de capítulo 1, versículo 25. Pedro está reforçando o ensino que ele deu à igreja sobre o poder da palavra de Deus na regeneração. Então ele diz que a palavra de Deus ela é importante. O poder de Deus na regeneração. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, não pode haver regeneração. Porque só na Bíblia, é nas Sagradas Escrituras que nós encontramos o poder de salvação. Como que o homem pode ser salvo? A Bíblia aponta Cristo, ela mostra Cristo, ele é o único caminho. De Gênesis a Apocalipse, você sempre vai encontrar a Bíblia levando o homem ao encontro de Cristo, apontando Cristo como o Salvador do mundo. Você vai ver o Cordeiro de Deus, ele começa a falar com o Cordeiro. Você vai lá em Gênesis, ele começa a fazer aquele sacrifício, o sacrifício que Deus fez para Adão e Eva. E lá no Apocalipse termina falando do Cordeiro que foi morto, ressuscitou e está recebendo glória. Então tudo isso, a Bíblia é o poder na regeneração, para a regeneração do homem, na salvação. Fora dela você não vai encontrar verdadeiramente as regras da salvação, a doutrina da salvação. Ela dura para sempre. O Salmo 119, 89 e 160, ele diz: a palavra de Deus jamais mudará e sempre será espiritualmente essa autoridade importante na vida do cristão. É importante na vida do cristão a Bíblia. Se alguém diz que a Bíblia não é importante assim na vida dele ou dela, então veja bem que algo de errado está acontecendo. Porque se ela deixa de ser essa autoridade, você não está mais confiando, não está mais submissa à autoridade da palavra de Deus. A estabilidade da Bíblia, ela é eterna e ela é firme. E ela dá entendimento, a Bíblia dá entendimento a todos que o buscam. Então a palavra de Deus, ela confere em ordem e estrutura na vida do cristão, mesmo sobre a pressão de adversário. Em tudo, ela faz isso. Ela não muda. Mesmo sob a pressão de quem quer que seja, ela não vai mudar, ela vai continuar. O plano de Deus continuará. Bíblia, a palavra de Deus, ela é a autoridade única e absoluta na vida do cristão. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra e ajuda-nos a aplicar em nossas vidas. Abençoa todos quantos
vão ouvir e os que estão ouvindo, para a glória do teu nome, possam aplicar em suas vidas e o efeito dela, ó Deus, é certo, porque tu dissestes que a tua palavra não voltará vazia. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém.